Muito boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos auxilie, que a espiritualidade maior se faça presente nesse nosso intuito de levar de alguma forma a palavra do Evangelho à casa de todos vocês. Nessa palestra de hoje nós vamos tratar um tema que ele é muito importante para a nossa evolução, levando em consideração que nós trazemos algumas virtudes de forma secular, visto que espíritos milenares que somos, a gente acaba vindo engendrado em algumas virtudes não tão boas, né? Razão pela qual estamos encarnados, enfrentando as dificuldades que são peculiares de todo esse sistema físico que nós vivemos e que é de fundamental importância, né, para que possamos passar pelas provas e adquirirmos o conhecimento necessário. Então, especificamente, em decorrência disso, nós vamos tratar hoje do capítulo número 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lembrando que esse capítulo ele traz como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E nesse sentido, vamos trabalhar mais especificamente a questão da humildade. E no começo nós precisamos trazer uma definição, né, para a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar o tema já pautado em algum tipo de alicerce. Então a gente traz a definição de humildade, e essa definição você consegue localizar facilmente hoje em dia nas redes mundiais de computador, né? Você vai ter acesso, seja o Google ou qualquer outro sistema de pesquisa, né? Antigamente a gente indicaria o dicionário, hoje em dia já é em desuso, né? Tendo em vista a tecnologia que está à nossa disposição. Então essa definição da humildade, ela trata-se de uma virtude que é caracterizada pela consciência das próprias limitações. Tá? A gente tem como sinônimo aí a modéstia, a simplicidade. Então, seria esta a humildade, né? Uma definição bem simples, bem fechada, bem lógica, de fácil compreensão. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Tá? E a gente consegue trabalhar isso de forma muito ampla dentro do Espiritismo, porque a gente tem essa consciência de sermos os seres que estão encarnados em busca de aperfeiçoamento, em decorrência justamente das imperfeições que a gente traz, né, a várias e várias e várias reencarnações. Tá bom? Eu preciso que você pegue esse ponto específico, né, que dê uma pausa na sua mente, porque a gente vai abordar um tema que ele é muito nerválgico, é um tema muito complicado, né, porque ele vai contra a nossa vaidade, né? Como dito, a gente traz há séculos várias virtudes que elas são não tão boas, né? Não tão boas. Em decorrência do meio em que nós vivemos, nós acabamos adquirindo algumas virtudes que não são benéficas para a nossa evolução. E dentre elas está a vaidade, né? Sobretudo a vaidade, que é um dos grandes empecilhos para a nossa evolução. Tá? E tratar desse tema especificamente, ele vai justamente contra uma série de convenções que nós estamos habituados. Tá? Por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, né, nós muitas vezes acabamos agindo com uma certa vaidade no trato com os nossos colegas mais inferiores dentro da nossa cadeia hierárquica dentro da empresa. Por exemplo, um estagiário, muitas vezes nós referimos a uma pessoa que trabalha com limpeza ou fazendo café, ou se nós somos essas pessoas, então a gente acaba se referindo de alguma forma, de forma muito vaidosa, em decorrência disso, de uma forma muito rude, as pessoas que porventura são mais novas que nós na empresa, que mesmo sendo no mesmo patamar hierárquico, a gente acaba se valendo desse tempo de casa, digamos assim, desse tempo de empresa, para deixar com que a nossa vaidade ela acabe sendo exacerbada, e de alguma forma a gente acabe tratando com um certo desdém os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos irmãos de caminhada. O Espiritismo ele trabalha essa questão, ele nos ensina que somos todos irmãos de caminhada e que nós devemos sempre nos nivelar todos. Chico Xavier, quando encarnado, ele passou a vida inteira dele dando exemplos de humildade. E esse ponto que a gente vai trabalhar,
né? É um ponto muito lodacento, espinhento, no qual nós tivemos durante muitos séculos atolados e que aos poucos nós vamos nos desvencilhando. Então eu peço que você abra sua mente, abra seu coração para as palavras que serão ditas agora e que as receba com carinho, né? Vindo de uma pessoa que, igual a todos os seres que estão encarnados nesse momento, ainda sofre muito com as vicissitudes da vida e com as vaidades que nos caracterizam e que me caracteriza também, e da qual a gente tenta de alguma forma sobrepujar, a gente tenta de alguma forma passar por ela, a fim de adquirir algum conhecimento, de conseguir algum tipo de elevação espiritual. Nesse primeiro momento, eu quero trazer um mito, né? Um mito só para pontuar agora esse trecho da nossa conversa, tá? Eu vou citar Platão aqui, então eu trouxe algumas anotações que eu acho que são importantes a gente fixar conhecimento, tá? E é o chamado mito da caverna. O mito da caverna está contido no livro 7 do Diálogo Socrático, denominado A República, tá? Que foi escrito justamente por Platão. O mito da caverna ele também é conhecido como alegoria da caverna, tá? Esse mito ele relata inicialmente a condição em que os seres humanos, desde o início da vida, tá? Lembrando que é um mito, é uma alegoria, então interpretem dessa forma, não da forma literal, tá? Mas na sequência a gente vai ter uma compreensão melhor do porquê que ele está sendo trazido nesse momento. São seres humanos que estão desde o início da vida acorrentados no fundo de uma gruta, tá? Uma gruta escura, subterrânea, e completamente imobilizados, tá? Atados, presos, acorrentados, amarrados, e com seu campo visual restrito às imagens que estão sendo projetadas na parede natural que tem diante de si, tá? Onde sombra de seres e objetos move-se com certa regularidade. Então imaginem esse mito, ele fala justamente desse grupo de seres humanos, independentemente da quantidade, que estão todos voltados para uma parede natural no fundo de uma gruta, tá? E que eles só conseguem visualizar algumas imagens passando. Esse mito, ele nos relata na sequência que em um determinado momento, um desses seres humanos eles conseguem se desvencilhar das amarras e aos poucos começa a explorar o ambiente que está no seu entorno. Ainda assim dentro da gruta extremamente escura, que tem quando muito lá em cima um facho de luz que entra, que evita que o breu total tome conta. E atrás desse grupo de seres humanos tem uma parede enorme, né? Assim como a parede natural que está à sua frente, onde tem as sombras projetadas, tem uma outra parede um pouco menor, por cima da qual entra um facho de luz, esse que eu acabei de falar, que acaba evitando que o breu total tome conta. Então esse ser humano começa a subir essa parede, começa a escalar com toda a dificuldade que ele é peculiar, porque como ele estava muito tempo parado, percebam que durante a movimentação dele ele começa a sentir muita dor, né? Para vencer esses primeiros metros de escalada, de caminhada, as dores acabam tomando conta dele durante muito tempo. Então compreenda-se que é um movimento muito sacrificante. Mas aos poucos ele vai vencendo as dificuldades e vai se aproximando cada vez mais da entrada dessa pequena gruta, né? Esses seres humanos, essas imagens que estavam sendo projetadas na parede, na verdade tratavam-se de outras pessoas transitando próximo dessa gruta e que acabavam, em decorrência dessa luminosidade, tendo as suas sombras projetadas. Então acabavam sendo projetadas sombras, eram projetadas a figura de alguns objetos que eles estavam carregando, a figura de alguns animais que passavam por ali com certa regularidade, né? Algumas pessoas passavam na frente da gruta em silêncio, outras passavam conversando. Então os seres humanos lá dentro tinham apenas isso, a visão das imagens e quando muito algum burburinho, né, que advinha justamente dessas pessoas ali que transitavam. Essa era a realidade deles. A realidade deles extremamente fixada naquilo ali. Aquilo, para eles, era a verdade que eles tinham. Então, somente essa era a verdade, porque ali eles nasceram, ali eles cresceram, vendo tudo aquilo e convivendo com aquelas situações que as sombras, que essas imagens davam a entender para eles.
Em determinado momento, esse ser humano que conseguiu se desvencilhar das amarras e se aproximar da entrada da gruta, ele é impactado ao conseguir chegar na parte externa da gruta, ele é impactado com o ambiente novo em que ele se depara. Extremamente impactado com a imagem da relva, com a imagem dos arbustos, das árvores frondosas, extremamente impactado com seres, com os animais que ele estava vendo, com os novos seres vivos, que não tinham mais o formato daquela sombra, né? O formato acabava sendo diverso, com textura diversa, imagens coloridas com as quais ele não estava habituado, porque ele estava acostumado tão somente a viver no escuro. Essa é a realidade dos seres humanos que viviam dentro dessa gruta. Agora imagine o impacto desse ser humano de compreender-se que a individualidade que ele entendia, que era a individualidade do grupo, portanto não tão individual, tinha uma outra forma, um outro entender, uma outra realidade, né, no momento ali onde ele se encontrava. Com essa descoberta, estando do lado externo da gruta, ele acaba se identificando com o mundo novo. Novas pessoas que o tratavam de forma diferente, né, como uma individualidade propriamente dito. Cores, o vento, o frio, o calor, o sol, né? Realidade completamente diferente. E aqui a gente para, tá? A gente para e a gente faz o seguinte questionamento. Não vou dizer exatamente o que aconteceu na sequência, mas eu quero que vocês imaginem agora esse homem retornando para a gruta. Tá? Retornando para a gruta para dizer para os outros que estão lá dentro que existe um mundo novo, e que esse mundo novo é lindo, é maravilhoso, e que traz novas tendências, novas possibilidades. Só que esse homem, que agora está acostumado com a luz, ao retornar para a caverna, vai ter grandes dificuldades de se encontrar, de se locomover dentro de um local extremamente escuro. E esses homens que estão lá dentro, ao perceberem a chegada desse colega que havia saído, vão dar a seguinte interpretação: sair da gruta faz mal. O bom é a realidade que nós vivemos. E por que faz mal? Faz mal porque o colega que está retornando, ele está com uma grande dificuldade de se locomover. O colega que está voltando agora, ele está cego. Ele não consegue enxergar como nós enxergamos aqui dentro da gruta. Então, para nós, estar dentro da gruta, com a nossa realidade que nós temos, é a verdade que nós defendemos. E que esse colega que está retornando, com todas as dificuldades que ele está trazendo lá de fora, na verdade, esse nosso colega, ele foi atingido por algum mal, né? Então, sair da nossa mesmice seria, para esses seres humanos que estão lá dentro e que observam o retorno do seu colega, para esses seres humanos, sair da mesmice é algo prejudicial. Eles têm dificuldade de compreender a maravilha que é você adentrar num campo novo, num mundo novo, ter novas ideias, novos conhecimentos. Tá? Agora, voltando à humildade, voltando às questões inerentes ao tema que a gente está pretendendo abordar aqui com vocês na noite de hoje, nessa singela palestra, a gente vai tratar rapidamente dessa virtude, né? Dessa virtude que é a humildade. E essa virtude é a basilar para o nosso progresso. Ela é a base para qualquer outra virtude que nós tenhamos. Inclusive, se nós pegarmos ali no Sermão da Montanha, né, quando Jesus fala das bem-aventuranças, a primeira virtude que ele cita justamente é a humildade. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobre de espírito, Jesus não está se referindo aos desprovidos de inteligência. Tá? Não é essa interpretação que se deve dar. Por pobre de espíritos, ele está se referindo aos humildes, né? Pois o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Tá? Bem-aventurados, que no caso agora o próximo capítulo, a gente está tratando do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então essa primeira virtude a ser abordada é justamente a questão da humildade.
E como a gente disse agora, o capítulo 7 ele traz humildade, que é a primeira virtude, a virtude basilar para tudo, a virtude que nos concede algum tipo de crescimento. E uma forma da gente identificar isso que está sendo dito, a gente pode pegar, por exemplo, o capítulo subsequente do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 8º, que ele vai falar: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. 11, amar o próximo como a si mesmo. 12, amai os vossos inimigos. Mas você consegue conceber uma pessoa que é pura de coração, como cito o capítulo 8º, se ela não é uma pessoa humilde? Existe uma pessoa pura de coração sem humildade? Complicado, né? Se a gente raciocinar, a gente vai entender que é bem complicada a situação. Tudo bom, vamos para o capítulo 9, né? Brando e pacífico. Será que realmente a gente consegue atingir a brandura? A gente consegue ser pacífico sem a humildade? Não tem como. A gente não consegue preparar o nosso coração para isso se a gente não souber ser humilde. Capítulo 10, então, vamos avançar no nosso raciocínio. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Existe misericórdia sem humildade? Você consegue alcançar misericórdia para alguém se você não for humilde? O pressuposto da misericórdia é justamente a questão da humildade. Amar o próximo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. É basilar a humildade. Você não tem um amor ao próximo se você não consegue ser humilde, né? Amai os vossos inimigos, né, que está ali esculpido no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa que o Evangelho traz, como uma das primeiras bem-aventuranças, a humildade. Não é à toa que Jesus, o grande pedagogo do nosso orbe, o nosso grande irmão e mestre, que ele traz ali no Sermão da Montanha, a primeira virtude que ele aborda é justamente a humildade, porque ela é a basilar. O nosso grande mestre, que é o maior pedagogo que o nosso planeta já teve, que veio ao nosso orbe e exemplificou através da sua própria vida os ensinamentos que ele queria nos passar de forma didática e que até hoje nós estudamos e temos muitas vezes dificuldade de compreender e pôr em prática. A humildade, sua vida inteira foi pautada pela humildade, pela exemplificação dessas virtudes que nós buscamos desesperadamente conquistar de forma a evoluirmos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é o tema que nós estamos tratando, fala o Espírito Lacordaire, no item 11, né, no interessante estudo que ele fala, em que ele faz sobre o orgulho e a humildade. Ele fala o seguinte: sem humildade, apenas ostentais virtudes que efetivamente não possuis. Sem humildade, na verdade, a gente traz uma capa facilmente quebrantável. Facilmente quebrantável. É como se nós tivéssemos uma fina película na nossa frente que a menor pressão ela cede. A gente citou Platão logo no começo como forma de fixar entendimento. Platão ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates ele foi condenado à morte. Então, assim, ele foi caluniosamente acusado de perverter a juventude e pregar contra os deuses gregos daquela época, através de uma intriga política que tinha como principal objetivo afastá-lo da cidade de Atenas, que era onde ele vivia, e ele acabava difundindo as suas ideias, os seus ensinamentos, que eram pautados, novamente, sobre grandes virtudes, dentre elas também a humildade. Claro que essas ideias, principalmente a questão da humildade, ela afrontava os interesses da época. Como ele tinha muitos amigos influentes, inclusive juízes, lhe foi facilitada a fuga da cadeia, porque no momento do julgamento ele estava preso, né? E no momento em que ele foi informado da possibilidade que ele tinha de fugir, de se afastar, né, de se evadir do local ali, com o auxílio desses amigos que iriam lhe facilitar a fuga, ele se negou, né?
alegou que tal atitude seria o mesmo que renegar tudo o que acreditava, que seria o mesmo que afirmar não acreditar em tudo o que havia ensinado até então. Então, quando a gente fala em humildade, a gente não está falando em subserviência, né? Ser humilde também é ter coragem de enfrentar as dificuldades que são inerentes à existência que nós estamos agora. Tá? Mas seguindo ainda com Sócrates, após o resultado do julgamento, a sua esposa Xantipa, e peço desculpas aí se eu não estiver conseguindo falar os nomes corretos, porque são nomes que a gente não está acostumado, então a pronúncia de repente não vai sair tão bem. Mas Xantipa era o nome da esposa de Sócrates, e ela foi ao seu encontro para lhe informar do resultado da sentença, né? Então, ou seja, ela chegou até Sócrates e disse: Sócrates, saiu o resultado da sentença e você foi sentenciado à morte. Cara, ele teria duas outras opções, né? Uma delas seria se afastar da cidade, a outra ter a língua cortada. E conhecendo o ímpeto do esposo, então ela sabia que a escolha dele seria pela terceira, que no caso é a morte. E ele respondeu simplesmente assim: mas o que tem isso? Nós estamos todos condenados à morte? Observe a grandeza desse espírito. Sua esposa, então, ela assevera com... Perdão. Ela assevera que a condenação a que ele está sendo submetido é injusta. E, no entanto, mais uma vez, ele responde: mas você preferiria que ela fosse justa? Ou seja, você preferiria que a minha condenação fosse justa, que de fato eu tivesse feito alguma coisa efetivamente errada e que essa condenação à morte tivesse justiça? Não. Sócrates, humildemente, enfrenta o destino que lhe cabe. Observe mais uma vez a grandeza dessa alma. Tá? Ele costumava dizer que prendo o meu corpo, mas o meu espírito é livre. Já naquela época, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, já tinha essa compreensão. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 10, ele dizia que a vida de Sócrates, em alguns pontos, se aproximava até mesmo da exemplificação da vida do Cristo. Porque Sócrates, ele era um dos ministros de Jesus. Sócrates, assim como outros espíritos que vieram à Terra antes de Jesus, exemplo dele também é o próprio Buda, né? Eles prepararam o terreno, prepararam a psicosfera terrena, justamente para que nós agora possamos colher esses ensinamentos todos que nos são dados de forma tão fácil hoje em dia, através da mídia, né, que nós temos acesso. O conhecimento está à nossa disposição. E esses espíritos vieram preparar a psicosfera da Terra justamente para receber o nosso grande mestre, que é Jesus Cristo, né, que é o responsável por coordenar todo o nosso orbe. Sócrates, ele era sábio porque ele sabia o quanto ignorava. Ele tinha essa humildade de entender que ele ainda tinha uma grande marcha pela frente para aprender cada vez mais. Ele sabia o quanto ignorava. Ele sabia que faltava muito para ele em termos de conhecimento para se tornar efetivamente um sábio. Então essa humildade de compreender-se como uma pessoa que ainda existe, que ainda tem a necessidade de galgar conhecimento. Tanto é que ele tem aquela célebre frase que diz que só sei que nada sei. A exemplificação da inteligência dele naquela época. No momento em que naquele período grego as pessoas traziam os conhecimentos relacionados a uma virtude extremamente egoística, né? Sendo única e exclusivamente aquela sua verdade que valia, aquela sua compreensão acerca da vida que tinha validade, aquela sua compreensão acerca daquele estado patriarcal que tinha efetivamente valor. Sendo que Sócrates já trazia intrínseco dentro do seu espírito um conhecimento diverso daquele. Porque, como disse, ele já era um dos prepostos de Cristo, então trazia no seu espírito o conhecimento que advinha de esferas superiores. Por isso que ele não se encaixou naquele período. Por isso que ele difundia conhecimentos que, de alguma forma, traziam
malefícios para a sociedade da época, ou para a sociedade política da época. A gente tem um outro exemplo grande, que também é nosso contemporâneo, que é Chico Xavier. Chico, ele sempre procurava se minimizar perante o seu próximo. Tá? Ao passo que nós, ao contrário, procuramos sempre mostrar que sabemos fazer isso, aquilo outro, que temos essa ou aquela compreensão, que temos essa ou aquela capacidade. Uma rápida historinha sobre Chico. Em certa ocasião, uma pessoa tinha um grande sonho, que era o sonho justamente de conhecer Chico Xavier. O tempo passou e essa pessoa conseguiu ter essa alegria de alguma forma conseguir conhecer o Chico Xavier, o nosso inesquecível médium de Uberaba. Ela teve essa oportunidade de ir até Chico, de ir até Uberaba e ter esse contato com Chico. E quando chegou lá, ela já foi se apresentando, dizendo que era presidente de determinada sociedade espírita, e que era presidente de determinado grupo, e que era presidente daquilo, que era presidente daquilo outro, e que exercia determinado cargo. Ficou uns 10 minutos falando de seus cargos, dos seus conhecimentos, das suas atividades. E no final perguntou: e você, Chico? Chico, com a humildade que era a característica dele, respondeu: eu sou só Chico. É curta a historinha, mas ela nos faz pensar, porque nós ainda nos preocupamos em demasia com os cargos. A gente acaba... como é que eu vou me expressar assim para ser bem compreendido? A gente deixa para trás o que de fato importa, que é nada mais são do que os encargos. Estes cargos que nós temos são encargos que assumimos no nosso lar, encargos que assumimos no nosso trabalho, na nossa religião, E a gente tem que trabalhar mais e deixar esses cargos para trás, compreender eles como os encargos. Vamos nos preocupar em elevarmos a nossa moral, os nossos pensamentos e deixar como herança, que a única coisa que a gente consegue levar efetivamente é a nossa elevação moral, é aquilo que a gente consegue ganhar em termos de conhecimento. E a gente deixa herança, a gente pode deixar uma herança física, um patrimônio para um filho, mas a herança principal que a gente tem que deixar para os nossos filhos é a exemplificação da humildade, do trabalho, da justeza. E esse é o maior bem que eles podem receber. Não um bem físico, não um bem que de alguma forma possa acabar lhe exaltando e contrapondo justamente a humildade que a gente tem que exemplificar. Nesse particular tem muita gente falando de maneira bela no movimento espírita e fazendo até os outros se emocionarem. Essa é uma realidade. Porém, em casa é um déspota. No trabalho é um sem educação. Na casa espírita ou dentro da sua religião é um ditador. A gente tem que refletir sobre esse assunto. A gente tem que sopesar o que realmente importa, o que realmente é válido para nós. As exemplificações que nós temos são positivas. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Esse trabalho é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. A humildade é a força moral por excelência. Nivela todos os homens. É o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que prega, por exemplo, o Evangelho que nos traz Jesus através da Bíblia, através dos evangelistas. A humildade, a caridade. Ela nivela todos os homens, como a gente falou, estimula a prática do mútuo, do bem. Ela trabalha a questão do orgulho, nos afastando dele, que é a nossa maior fraqueza. O orgulho, ela é de fato nossa fraqueza. Ela dispersa, o orgulho ele odeia, ele traz o ódio para nós, nos faz revidar e faz o homem sucumbir às ambições da vida, às ambições da matéria. Nós temos que aprender a ser corajosos. Ser humilde é ter coragem. É ter coragem durante os reveses da vida, é perseverar no bem, é trabalhar no bem.
E Chico, como eu já disse, foi uma grande exemplificação dessas questões inerentes à humildade. Certa feita, Chico estava transitando lá por Uberaba, acompanhado de alguns amigos que acabam relatando na sequência a história que vai ser narrada aqui, e que, dado momento, ele se depara com uma grande quantidade de mendigos, de pessoas que viviam na rua, que viviam na miséria propriamente dita, e pede licença e vai ter justamente com esses mendigos. Vai ter uma conversa, ele fica lá algum tempo, relativamente grande, segundo a descrição que seus amigos fazem, e depois ele volta, e já volta pedindo desculpa aos amigos e explicando: olha, dentre aqueles irmãos que estão ali na sarjeta, existe um espírito que está reencarnado, por óbvio, e que ele é de tão elevada magnitude que quando eu desencarnar, não terei eu outra oportunidade de me aproximar dele, que não essa. Então, por isso que eu me afastei de vocês, pedi desculpas e tive a oportunidade de ter alguns breves minutos com eles ali para a gente poder dialogar um pouco. Tá? Então, o Chico explica que, na verdade, esse espírito ele trabalhava como preposto de Cristo e que ele nunca tinha tido a experiência da miséria, desse sofrimento, né, que a miséria nos traz. E que ele pediu encarecidamente ao Cristo que pudesse ter essa oportunidade de vir à Terra e vivenciar isso, porque ele ensinava o amor, ele ensinava a necessidade de suportar as dificuldades. Então ele pediu a oportunidade de vir e vivenciar aquilo, porque ele não tinha tido a oportunidade de passar por essa experiência. Então ele não se sentia suficientemente embasado para falar de uma coisa que ele não havia vivido. Então a gente tem mais um exemplo de humildade a ser seguido. Vou trazer um outro exemplo, Alcione, do livro Renúncia, né, Psicografia de Chico Xavier, Romance de Emmanuel. Brevemente, Alcione era um espírito que também já encontrava-se em esferas extremamente elevadas e que já não tinha mais nenhuma necessidade de reencarnar. Alcione pede permissão a Cristo para que retorne novamente à Terra, porque existia aqui um ser que lhe era extremamente caro ao coração e queria de alguma forma poder lhe ser útil. Não vou contar aqui toda a vivência de Alcione, porque o livro é extremamente belo, eu recomendo, vale muito a pena. Li esses romances de Emmanuel, Renúncia, é um livro fantástico. Eu particularmente me surpreendi, até porque eu não teria condições de alcançar esse nível de humildade. Mas ela já estava em níveis extremamente superiores. Relata lá, inclusive, que ela estava em trabalho em Sírios, no plano espiritual, e que para ela poder reencarnar, só para que a gente tenha uma ideia da elevação de onde ela se encontrava, ela teve que ficar próxima à crosta terrestre durante 10 anos para que o seu perispírito pudesse de forma a se condensar ao ponto do nosso corpo físico receber essa entidade magnífica. Então, mais um exemplo de humildade. Nós temos ao longo da nossa como é que eu vou dizer, da nossa literatura espírita, exemplos fantásticos. Nós temos, por exemplo, Paulo de Tarso, né, do livro Paulo e Estevão, mais uma vez Psicografia de Chico Xavier, Romance de Emmanuel, em que a gente tem um dos primeiros precursores da perseguição cristã, um espírito extremamente perverso, né, nesses primeiros momentos, e que ele tem a oportunidade, às portas de Damasco, quando ele tem contato com Cristo, de dar uma guinada na sua vida. Então a gente tem ali no momento específico um homem extremamente soberbo, né, cheio de si, extremamente arrogante e até mesmo malvado, né, mal na concepção literal da palavra. E que de uma hora para outra ele torna-se uma pessoa extremamente humilde. E a gente, ao longo do livro, tem relatos, experiências em que ele acaba sendo preso, em que ele apanha, em que ele acaba passando por grandes dificuldades,
inclusive com os próprios companheiros de caminhada, mas ainda assim, através da humildade, ele consegue conquistar uma elevação espiritual a qual ele já estava predestinado. Nesse momento, acho importante nós trazermos aqui como forma de finalizarmos um pequeno texto, uma parábolazinha, que ela vai nos falar sobre a humildade. Então eu quero que os irmãos prestem atenção e reflitam sobre esse texto agora. Eu vou pedir licença, eu vou pedir licença para dar uma lida, até porque eu acho importante a gente pegar de forma completa o que está sendo dito. Tá? O texto fala o seguinte: uma rã se perguntava como podia afastar-se do clima frio do inverno. Uns gansos lhe sugeriram que migrasse com eles, mas claro, aí teríamos algum problema, né? Que a rã, por óbvio, não sabia voar. Então a rã disse: deixe-me pensar, tenho um cérebro esplêndido. Logo, pediu a 2 gansos, que ajudou a apoiar um galho forte, e cada um sustentando por uma extremidade. A rã pensava em segurar-se pela boca. A seu devido tempo, os gansos e a rã começaram sua travessia, e em pouco tempo passaram por uma pequena aldeia. Os habitantes dali saíram para ver a inusitado espetáculo. Alguém perguntou: de quem foi tão brilhante ideia? Assim, a rã se sentira tão orgulhosa, com tal sentido de importância, que exclamou: foi minha! Seu orgulho foi a sua ruína. Porque do momento em que abriu a boca, se soltou do galho, ela caiu no vazio e morreu. Há ocasiões em que a falta de humildade ou o excesso de orgulho podem fazer cair por terra os planos mais excelentes. Nunca ostentes as coisas que têm ou sabes, pois outros sabem outras coisas que tu nem sequer imaginas. Um texto para a gente refletir, pensar, ponderar, e que tenhamos a oportunidade de sermos mais humildes. Oportunidades, sem sombra de dúvida, não nos faltam. Que tenhamos a coragem de ser humildes. Muito obrigado, irmãos. Que assim seja.